Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Aline, do componente curricular de Programação e Algoritmos e Técnica de Programação e Algoritmos, e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma das formas, de se ler dados informados pelo usuário via teclado dentro do Java. Hoje nós iremos aprender a como utilizar a classe Scanner. Para utilizar a classe Scanner dentro do Java, nós temos três etapas que precisam ser seguidas. A primeira etapa, já logo na primeira linha de código, é importar essa classe Scanner para dentro do nosso código, utilizando o comando import java.util.scanner. Prestem atenção que o S aqui do scanner é maiúsculo, todas as outras letras devem ser grafadas em minúsculo. Depois que eu já importei essa classe para dentro do meu programa, eu tenho uma segunda etapa dentro do método main, um lugar legal para você utilizar, para você criar, o objeto do tipo scanner, talvez seja antes da declaração das variáveis, uma linha acima da declaração de variáveis. Nesta linha, eu vou criar um objeto do tipo scanner que vai passar como argumento o objeto system.in dentro de um construtor. Esta linha é declarada da seguinte forma: scanner in, sendo que in é o nome do objeto que eu vou usar. Eu posso pôr o nome que eu quiser. Eu posso pôr o nome, por exemplo, ler. Eu posso pôr o nome leia. O nome do objeto você vai escolher. O restante dessa linha ele deve ser grafado exatamente desse jeito: scanner in igual a new scanner system.in. Esse S é maiúsculo, esse S é maiúsculo e esse S é maiúsculo, indicando que são classes. E este nome de objeto aqui, você pode substituir pelo nome que você achar mais conveniente. O mais comum é o in, mas vocês podem, por exemplo, utilizar o nome ler ou usar o nome leia. No próximo exemplo, eu vou utilizar um nome diferente para que vocês vejam como eu posso trocar o nome desse objeto. Depois que eu já importei a classe para dentro do meu programa e eu já criei um objeto para fazer a leitura, eu tenho uma terceira etapa que é fazer a leitura. Por exemplo, se eu tenho lá no meu Portugal o comando leia num F, esse comando leia num F no Java ficaria assim: float num F, ou seja, estou declarando a variável num F como sendo tipo float, que é um tipo de variável real, e eu estou usando o objeto in.nextFloat, porque é um float, eu utilizo o nextFloat. Se for um inteiro, eu utilizo o nextInt. Se for um byte, eu utilizo nextByte, nextLong, nextBoolean. Se for um double, que é o tipo mais comum que nós usamos nos nossos exercícios, eu vou utilizar o nextDouble. Ou seja, aqui é o nome da variável onde eu vou guardar o dado. Aqui é o nome do objeto que eu criei. Se você criou o in, aqui em cima você vai usar o in também aqui. E o método vai variar de acordo com o tipo de dado. E se for uma string, por exemplo, string nome igual a in.next, sem o tipo. Eu só uso essa grafia, in.next. Esta é a forma que eu vou utilizar para criar o comando leia, nome de uma variável, dentro do Java. Agora, vamos ver na prática como que eu faço para utilizar essas três etapas dentro do Eclipse, utilizando um compilador Java. Bom, eu vou mostrar para vocês na prática como nós podemos fazer para utilizar a classe Scanner para fazer a leitura de um dado informado pelo usuário via teclado. Então, ao criar aqui o meu programa, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a pasta do meu projeto, clicando no New, Project, Java Project, escolhendo um nome para a pasta do meu projeto. Eu vou chamar de pasta Lendo Dados, para eu saber do que se trata os programas que estão dentro dessa pasta. Clico no Finish, as próximas duas opções eu clico no Não, e aí vai abrir aqui a minha pastinha. Eu venho aqui na pasta SRC, botão direito, New, Class. E aqui eu vou dar o nome do meu programa. O programa que eu vou fazer com vocês é um programa que nós já fizemos numa aula anterior, que é um programa que deverá ler a base e a altura de um triângulo retângulo, calcular e apresentar a sua área. Então, eu vou chamar esse programa de área triângulo, usando o estilo Camel Case,
que é apenas a primeira letra maiúscula e todas as letras da próxima palavra também vão em maiúsculo. Clico aqui no Finish, lembrando que este nome, obrigatoriamente, o nome do meu arquivo, .java, tem que ser o nome da minha classe. Eu vou acrescentar aqui um comando novo, que é para trazer a classe Scanner para dentro do nosso programa. Vai ser a primeira linha de comando, antes até do nome do programa. Então, eu vou colocar import java.util.scanner. Observem que o Java é case sensitive, logo o S está em maiúsculo, certo? Então, esse primeiro S em maiúsculo, todas as outras letras em minúsculo. Depois eu venho aqui, vou colocar aquela linha que é a assinatura do método main, que nunca vai mudar, public static void main, abre parênteses, string args, fecha parênteses e abre chaves, indicando que tudo que eu vou fazer estará agora dentro do meu método principal. Eu já importei o scanner para dentro do meu programa, mas agora eu preciso criar um objeto da classe scanner que será usado todas as vezes em que eu precisar ler algum dado a partir do teclado. Como eu vou criar esta linha? Então, eu vou dizer que ele é do tipo scanner, vou dar um nome para ele, no meu caso aqui eu vou chamar de ler, mas o nome vocês podem escolher, e vou dizer que ele é um objeto da classe scanner, do pacote system.in, né, do construtor system.in, ok? Criei, agora eu vou definir as minhas variáveis do meu programa. Então, o meu programa vão ter variáveis do tipo double. Então, eu vou dizer que é double a base, a altura e a área do meu triângulo, certo? Agora, eu preciso ler a base e ler a altura, mas para que eu leia, o usuário vai ter que digitar, e para que ele digite, eu preciso informá-lo via mensagem que é chegado o momento dele digitar o valor dessa base. E eu informo para o usuário que ele tem que digitar o valor da base através de uma mensagem de texto. Então, ó, digite o valor da base do triângulo, usando o nosso comando system.out.println. Quando o usuário vir esta mensagem na tela, ele vai digitar. Se ele vai digitar, eu preciso guardar. Preciso ler esse dado. Como eu faço a leitura? Base é igual, eu uso aquele scanner que eu acabei de criar, que é o ler, e como ele é um double, eu vou usar o método next.double. Se eu fosse ler um inteiro, eu usaria ler.nextInt. Então, o método a ser usado iria variar de acordo com o tipo de dado que eu preciso ler. Todos os tipos estão especificados no material que vai seguir de apoio a essa aula. Já tenho a base, já posso calcular a área? Não, agora eu preciso ler a altura. Para que o usuário digite essa altura, eu preciso informar para ele que ele precisa digitar essa altura. Então, eu vou colocar, ó, digite o valor da altura do triângulo. E aí, eu vou ler usando o mesmo scanner novamente, só que agora eu vou guardar na variável h. Então, h é igual a ler.nextDouble, porque a altura também é um double. Ok, agora eu vou calcular a área, porque eu já tenho os valores que eu preciso. Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Certo? Fiz o cálculo, agora eu vou apresentar esse resultado para o usuário. E eu vou apresentar usando um sysout. Eu posso colocar aqui apenas a variável área, certo? Vou mandar executar, vamos ver o que vai acontecer. Vou subir aqui um pouquinho o meu console para que vocês possam ver o resultado. Quando eu mandar executar, ele vai pedir primeiro a base, eu vou digitar 10, a altura eu vou digitar 15 e ele informou que a base é 75. Só que aqui, olha, ele informou apenas o número que vale a base. Eu posso melhorar essa mensagem de texto misturando ela com variáveis. Então, eu posso vir aqui e colocar, ó, o valor da área do triângulo é, colocando o texto entre as aspas e concatenando esse texto com a variável, utilizando o operador de mais aqui, que no caso de texto, ele serve para concatenar. Veja a diferença agora no resultado. O valor da base é 10
o valor da altura é 15, e agora ele diz que o valor da área do triângulo é 75. Se eu quisesse colocar mais uma palavra aqui, como por exemplo metros, eu ponho mais um mais e coloco outra mensagem de texto dentro das aspas, certo? Vou mandar executar e ele agora vai mostrar a base é 10, a altura é 15 e o valor da área é 75 metros. Vejam que aqui tem um warning, porque esse objeto ler, ele foi criado, mas ele não foi fechado, né? Não foi destruído ao final do programa. Sempre é importante, ao final, você fechar os seus objetos. Eu faço isso utilizando a instrução ler.close antes, tem que ser dentro do método main, antes de fechar o meu programa. Esse aqui fecha o método main e a fecha-chaves de baixo vai fechar o meu programa. Esta é a forma de se utilizar o scanner, sempre utilizando esses 3 passos. Primeiro, a importação desta classe para dentro do seu programa. Depois, a criação do objeto, que você vai escolher um nome. Eu usei o ler, você poderia utilizar in, leia, o nome que você quisesse. Você escolhe esse nome. E depois eu faço a leitura utilizando o método adequado para o tipo de dados. É desta forma que nós conseguimos ler dados a partir da informação do usuário. Aqui eu printei mais um exemplo utilizando a classe Scanner, com aquele velho programa que nós já vimos na aula, de ler 2 valores numéricos e somá-los, para que vocês vejam a utilização do Scanner com o tipo de dados int também. Então, a primeira linha não muda, olha que eu estou importando a minha classe Scanner para dentro do código, todas as letras minúsculas, exceto o S aqui que é maiúsculo, o nome do meu programa, que aqui no meu caso é o Soma2, com S maiúsculo, depois a assinatura do método main, a declaração do meu scanner aqui, ó, que tem o nome in, então toda vez que eu ler um dado é esse scanner que eu vou ter que chamar, a declaração das minhas variáveis, pedir para o usuário digitar o primeiro valor, guardei esse valor em N1, utilizando o objeto in que eu acabei de criar. Usei o método next.int, porque a variável N1 é um inteiro, então aqui eu tenho que usar o nextInt. Depois mandei outra mensagem para o usuário entrar com o segundo valor. Desta vez eu guardei na variável N2, mas também utilizei o objeto in que eu criei aqui nessa linha 6, certo? Depois eu fiz a soma, guardando o valor em R, R recebe N1 e N2, sendo que N1 e N2 foram informados pelo usuário. Mostrei o resultado da soma na tela, o resultado da soma é, e concatenei aqui com a minha variável R, e depois coloquei aqui uma mensagem de saudação, sem esquecer aqui de marcar qual é o melhor time de todo o planeta Terra. Agora é a vez de vocês praticarem. Para tal, vocês irão criar o algoritmo, o diagrama de blocos, o código em Portugal e o código em Java, utilizando agora a classe Scanner dos problemas abaixo. Então, primeiro problema, criar um programa que leia uma quantidade X de metros, o usuário que vai definir esse X, e converta para quilômetros e apresente o valor convertido. Facinho. É só lembrar quanto vale 1 quilômetro em metros. Depois, você vai criar um programa que leia o preço de um veículo, não sei quanto o veículo custa, quem vai definir é o usuário, e você vai calcular o valor do IPVA desse carro, sabendo que o IPVA é sempre 4% do valor do veículo. Lembrando que lá no Java não existe esse operador de porcentagem. Até existe, mas o operador de porcentagem lá é resto de divisão. Então, eu não posso fazer a conta de porcentagem igual eu faço na calculadora, utilizando esse símbolo. Vocês têm que fazer a conta matematicamente. Como eu calculo 4%? Vamos lembrar lá como nós fazíamos isso e vamos reproduzir aqui. E depois, por fim, vocês vão criar um programa que vai ler o preço de um produto, não sei quanto o produto custa, o usuário vai informar, e uma porcentagem de desconto. O usuário que vai informar pode ser 10%, pode ser 12%, pode ser 20%, seja qual for o valor que vai ser informado sem esse símbolo, vai ser informado só a parte inteira, ou a parte real do número, e aí você vai aplicar esse desconto no produto. Então, vamos supor, o produto custa R$10.
eu quero 50% de desconto, você vai dizer que o produto custa R$ 5. Este é o trabalho de vocês, criar as 4 etapas desses 3 exercícios. Eu e o professor iremos criar uma tarefa e vocês devem fazer a tarefa. Contem conosco para tirar quaisquer dúvidas na plataforma do Teams através do chat. Bons estudos a vocês, mantenham sempre o foco, não deixem de fazer exercícios e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um grande abraço a todos!